Pessoal, dei start na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui nossos trabalhos, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá? E aí, depois do recado do Unidigital, nós retornamos à nossa programação normal, tá? E a gente já vai começar a entrar numa área interessante aqui do eletrotécnico, que é a área de, né, elaboração de parecer técnico, né? Inclusive a tarefa é relacionada a isso, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Achei que tinha travado. Apertando aqui, não estava aparecendo na câmera e nem o áudio. Deixa eu ver se tem muita coisa aberta aqui. Fechar aqui o AutoCAD, pessoal, que eu acho que ele tá comendo muita memória RAM. O stream já come. Só fechar aqui os negócios de industrial que eu tava vendo com os meninos. Agora vai partir daqui, deixa para quando a gente chegar em industrial. Vai, vou até deixar esse diagrama aqui, né? Então, a última aula ó, foi sobre o diagrama unifilar lá do seu, acho que José, seu José aqui, tá? Aí hoje, né, que foi o exercício, atividade 3. Hoje a gente vai falar da atividade 4 aí. Vamos acessar aqui. Ah, tá. Desafio 4. Ah, é o 3 aqui, ó. O 4, acho que pode ser na próxima aula. Ó, tem uma situação. A planta antiga. Assim, a planta lá da casa. E a folha de tarefa em si. Beleza.
Ó, SAP 2, modelo do relatório. Aí ele abre automático aqui as guias e a planta baixa. Estranho que é apagar. Depois apaga. Vamos lá. Aqui é o 2. Agora eu vou colocar a planta antiga para gente. Ó, aqui dá para gente ver. Então, Tânia, né, morava em uma pequena casa antiga, tá? Onde constantemente aconteciam problemas na instalação elétrica. Problemas, né? Vamos ver. Como o curto-circuito, né? Curto-circuito, basicamente, ó, isso aqui é uma simbologia, né? Então, deixa eu dar o zoom na página inteira, que aí o curto-circuito, por exemplo, essa tomada aqui, seria eu ligar a fase com neutro. Assim, em linhas gerais, seria eu ligar a fase com neutro, né? Inclusive, eu já vi isso acontecer em muita escola. Uma vez eu estudei numa escola lá no Tocantins. Minha mãe foi transferida para lá e aí o pessoal pegava, eu não sei como é que não acontecia acidente. Pegava clipe de papel e colocava aqui entre a fase e o neutro. E aí dava um curto, aí o que que acontecia? O disjuntor lá da escola caía e aí acabava a energia, né? Até explicar que focinho de porco na tomada, estabelecia a energia e caía de novo. E aí, às vezes, a diretora lá não sabia o que estava acontecendo, mas é o pessoal com malandragem, né? E aí liberava para ir embora, né? Isso aqui, você fazer isso aqui é grave. Por exemplo, vamos supor que aqui é o forro aqui da casa, ó. Pode ser, não, igual esse circuito aqui, ó. Quando o circuito geralmente é tracejado aqui, né? E como os outros estão, vocês estão percebendo que estão majoritariamente é, em linha, né? A linha contínua. Então, provavelmente esse circuito aqui é subterrâneo. Ele chega na medição da casa da dona Tânia, vem aqui por baixo, né? No piso aqui, ó. Desenhar um cantinho aqui, ó. Então, ele chega aqui por baixo, aqui no piso, sobe e mais ou menos, sei lá, 1,20 m aqui, ó. E aí o ideal é ele chegar no borne superior aqui do. Vamos supor que o geral, sei lá, às vezes o geral tá aqui, ó. O disjuntor geral tá aqui, ó. Chega aqui, vem aqui para baixo. E aí tem um barramento ou desse lado, ou desse lado aqui, né? Dependendo do jeito que monta. Aí você vai ter o disjuntor de iluminação, disjuntor de tomada de uso geral e tomada de uso específico. Isso aqui a gente estudou até esses princípios aqui. A gente estudou não, né? Eu falei razoavelmente lá em leitura e interpretação de desenho, tá? Então, é,
Inclusive, aqui, ó, vamos supor que aqui é a medição. Então, quer dizer que aqui fica o disjuntor geral e o medidor de energia em quilowatt-hora, mais conhecido como relógio, né? O pessoal chama de relógio. E, inclusive, esse disjuntor geral que está aqui, ó, ele tem que ser igual a esse aqui, ó, para ficar em conformidade quem? NBR 5410. Então, você, quando for, né, fazer uma inspeção, você tem que observar todos esses pontos aqui. Professor, que mal lhe pergunte, da onde, que no caso aqui, essa dona Tânia, né, é o contexto, né? Vamos ler aqui. Da onde, mas a pergunta que não quer calar, que eu sei que muitos devem estar se perguntando, professor, da onde que ele pegou esse projeto aí? Esse projeto é dessa moradora aí, né? Pelo que eu vi, sua dona Tânia é a dona dessa casa aqui antiga. Então, esse projeto foi a dona Tânia que forneceu à empresa? Não. Realmente, residência, projeto assim, geralmente você não tem, não. Eu mesmo comprei uma casa, como eu comprei ela de outra pessoa que já tinha comprado, eu não comprei na planta, né? Eu, a única coisa que eu recebi foi o memorial descritivo. O que que é o memorial descritivo? O memorial descritivo, ele fala, olha, tá entrando um cabo, sei lá, de 10 milímetros, alimentando um disjuntor, sei lá, de 40 tô chutando aqui, viu? Eu nem lembro quanto que tá lá. 40 amperes, né? Que alimenta um quadro de distribuição, né? Um disjuntor também de, sei lá, 40, né? Geral, e três disjuntores, um para iluminação, sei lá, de 16, um de tomada de uso geral de 20, e um de tomada de uso específico, sei lá, de 25 amperes. Então, o memorial descritivo, pessoal, quando você recebe, né? Você compra uma casa, né? Compra um apartamento, ou quando você é projetista, você vai gerar essa documentação, tá? Professor, quem gera essa documentação é só o engenheiro. Não. Sabe quem que é habilitado para gerar essa documentação, fazer esse projeto, além do engenheiro, é o eletrotécnico, tá? Por isso que o eletrotécnico ele tem um conselho. Antigamente o eletrotécnico respondia ao mesmo conselho, né? Que era o CREA dos engenheiros. Hoje em dia ele tem um conselho próprio, que é o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos. Pessoal, então quer dizer que quando eu me formar, eu vou pegar meu diploma aqui do Senai, de eletrotécnico, e aí eu vou nesse conselho aí, nessa unidade aí, parecida com o da CREA, e vou solicitar minha habilitação técnica como eletrotécnico, sim. Aí sim você vai receber aquela sua carteirinha, né? Parecida com essa aqui, ó. Isso aqui é um exemplo que eu peguei, acho que foi do Rio de Janeiro ou foi do Rio Grande do Sul. Essa carteirinha, ó, você só pega ela depois que você tem um diploma, tá? Ah, então quer dizer que eu primeiro eu vou me formar. Quando você se forma, você recebe o título, né? Para o jargão do CREA, o jargão do CFT, né? E o jargão do Ministério do Trabalho e Emprego, você fez uma qualificação. O que que é uma qualificação? É um curso técnico ou curso superior. Ah. E para o CREA, para o Conselho dos Técnicos e para o Ministério do Trabalho e Emprego, quando você, de posse da sua qualificação, que é o seu diploma de técnico ou de engenharia elétrica, vai no seu conselho, no caso de vocês é o CFT, ó, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, né? Ainda tinha esquecido disso. Você, na verdade, hoje, você vai receber o título, ó, tá vendo aqui, ó?
de técnico industrial com especialização, no caso desse exemplo aqui, ó, é em eletrônica, do de vocês, né? Vocês vão ser técnico industrial com a especialização em eletrotécnica. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que o técnico em química, professor, ele é um técnico industrial com especialização em química. Isso mesmo. Entendi. Então, geralmente, aí você, hoje em dia, você tem um número que chama RNP, é o Registro Nacional Profissional, tá? Semelhante da atual carteira de identidade, né? O RG que a gente chama, né? Modelo atual aqui, ó. E esse CRT é dessa região aqui, ó. Deixa eu ver de onde que é. Essa região aqui, deixa eu ver se está falando aqui. Se eu não me engano, é Rio Grande do Sul, tá? Se eu não me engano, daqui da região Goiás, é o CRT 01. Aí, dependendo da região, né? Você é CRT 01, você é do Conselho dos Técnicos, só que você é da região 1, que é Goiás, Centro-Oeste, por exemplo. Aí tem de outra região, que é o CRT 2, e por aí vai. Ah, professor, então quer dizer que só depois que eu me formar e solicitar essa habilitação, isso aqui é a parte de trás da carteirinha, ó, falando seu CPF, data de nascimento, filiação. Por isso que essa carteira, né, profissional técnica, ela tem fé pública na hora que você vai fazer, por exemplo, um concurso. Na hora que o seu guarda te para lá, né? E aí ele pede os seus documentos, obviamente você vai mostrar primeiro a sua carteira de habilitação, né, para dirigir. E nela, inclusive, tá a sua filiação, tá a referência, sua data de nascimento, seu documento de identidade, tá? Então, você pode apresentar habilitação no concurso, né? Você pode apresentar o seu RG, você pode apresentar a sua carteira dos técnicos. Vamos supor que você vai fazer um concurso aí para empresa de pesquisa energética, né? A vaga lá de eletrotécnico. Então, só você apresentar isso aqui no dia lá da prova, já é a garantia que você é você e que você já provando que você tem a habilitação técnica para concorrer àquele certame ali. Entendi, filho. Então, no final, né, tinha curto-circuito. Então, provavelmente, lá na instalação da dona Tânia, isso eu estou falando por experiência própria nessa indústria vital, tá? Geralmente, numa residência, ainda mais se essa residência não for da pessoa, for de aluguel, e dependendo, você tem até que ficar de olho nisso, tá? Geralmente o eletroduto que fica lá no forro, o pessoal nem coloca corrugado. Tem um eletroduto que ele parece uma sanfona, que é o corruguete que eles chamam, tá? Que é para forro. Quando é na parede, é aquele eletroduto rígido de PVC, né? Aquele preto. Então, se você não põe eletroduto, o que que acontece? Por exemplo, essa instalação aqui subterrânea aqui, ó, pode ser que o cidadão, né, na hora que ele instalou aqui, ou ele quebrou, ou vamos supor que ele fez a instalação bem no início da obra, né? Fez a base aqui, aí antes de passar o concreto aqui, o concreto ou o cimento aqui do piso, né? Fazer nivelar, né? Para depois ele secar e aí você colocar o contrapiso, né? A cerâmica. Ele já deixou tudo pronto aqui, ó. Fez uma valeta, fez um buraco. E aí não colocou eletroduto. Ele colocou o fio aqui e vida que segue. Eu já vi, viu? Construtoras de nome, infelizmente eu não posso denunciar, não posso falar o nome. Já vi construtoras aí fazer esse tipo de trabalho. Se eu falar construtora, não é a construtora, mas a pessoa que trabalha para a construtora, né? Infelizmente, né? Assim como existe um médico ruim, um advogado ruim, um engenheiro ruim, tem também o eletricista ruim, o técnico também, né? Por isso que vocês têm que prestar bastante atenção aqui nesse curso
não só no EAD, mas também lá no presencial, né? Eu sei que geralmente nós somos levados a importar mais com presencial, né? Que o presencial você bota a mão na massa, né? Aqui fica na teoria, mas o bom aqui da teoria é que você para um tempo para refletir sobre padrões de projeto. Porque esse exercício que a gente está fazendo aqui é o exercício que você tem que fazer para você entender como que um engenheiro, como que um eletrotécnico pensa, como é que ele faz essa análise aqui, tá? Então, teve curto-circuito, provavelmente, ou a fiação ela está exposta, fiação exposta na terra ou na alvenaria, ela resseca, tá? E aí dá a fuga de corrente, né? Inclusive, se essa fuga de corrente ela persistir, né, ela ficar muito quebradiça, pode dar curto-circuito, tá? E aí, às vezes, a pessoa, né, esse cabeamento aqui não vai prestar mais, e aí ele vai ter que ligar, fazer essa ligação agora, quebrar a parede aqui, né, e ir pelo forro, ir por cima, tá? As lâmpadas queimavam constantemente. Ó, circuito com curto, o problema aqui interno, tá? Geralmente o problema aqui interno. Como fuga de corrente, né? Se tiver o DR, é um prato cheio, né? Que ele vive caindo, caindo mais que o Neymar aí. Lâmpadas que queimam constantemente, geralmente a culpa não é do dono do imóvel ou de quem instalou ali. A pessoa pode ter instalado ele perfeitamente, né? Usado o eletroduto da forma correta, né? Tá tudo perfeito, dimensionado o cabo da forma correta, mas essa oscilação aí já é um, né? Aí você já pensando, né? Já pode ser um problema de qualidade de energia, tá? Inclusive, essa semana, de manhã bem cedinho, eu vou na academia, né? É só depois que eu vou para a loja lá que eu presto serviço, antes de vir para o Senai, né? E aí, acabou a energia, de manhã bem cedinho, antes de ir para academia. Peguei e saí, fui para academia, cheguei lá, a energia já tinha voltado. Aí passou um tempo, a energia caiu de novo. Aí esperei um pouco lá, que as esteiras desligaram, aí voltou de novo. E aí, às vezes, a qualidade de energia naquele setor, ela não está muito boa. Às vezes, o transformador que fica lá na rua, que energiza a academia, geralmente uma academia, se ela for pequena, né, ou até mesmo se ela for um galpão grande ali, ela não tem um transformador próprio, ou seja, ela utiliza a alimentação de energia do transformador que fica compartilhando com outros clientes, tá? Geralmente o transformador ele pega energia 3,8, converte para baixa tensão e aí ele distribui o circuito de baixa tensão para clientes residenciais, né, pequenos comércios ou pequenos estabelecimentos, né, no caso uma academia aí de pequeno porte. O único cliente que tem energia, né, que tem um transformador próprio é uma indústria, tá? Porque a indústria ela tem uma demanda grande, tem várias máquinas, né, vários equipamentos, tem um regime de trabalho rígido, né? Por exemplo, a Ambev, a Heinz, ela nunca para de funcionar. Você sabia disso? Tem tem turno de manhã, tem turno de tarde, tem turno de noite, tem turno de madrugada. O negócio lá está sempre funcionando, né? Além de ter alta demanda, fica ligado 24 horas por dia, tá? E aí é uma outra questão, né? Aí a qualidade de energia talvez lá seja melhor porque tem um transformador próprio, tem um projeto próprio, tá? E aí essa lâmpada queimar constantemente, na volta, o problema é quando a energia volta. Na hora que ela volta, há a senoidal lá da rede elétrica, lembra lá em eletricidade? Aqui é o eixo do tempo e aqui é o eixo da tensão. A senoidal, o sistema elétrico, quando ele está funcionando, ele tem essa forma de onda aqui. Na hora que a energia acaba, essa forma de onda ela some, tá? Na hora que ela volta,
Ela não volta bonitinha desse jeito aqui. Ela volta, né, às vezes amortecida. Como é que ela volta mais ou menos aí, professor? Ela volta assim, ó. Às vezes ela volta assim, ó. Até ela dar estabilizada, ó. Esse período em que a energia volta aqui, ó, é chamado de transitório. Esse transitório é na hora que por exemplo, a chave fusível ou uma chave magnética lá da subestação, ela volta a operar ali, né? E aí ela no ponto de fechamento. Não sei se vocês já viram alguns vídeos aí na internet, na hora que o povo fecha a chave, né, aparece geralmente, né, o eletricista de rede, né? Ou até mesmo uma subestação onde tem uma chave telecomandada, né? Ela, na hora que ela fecha, na hora que ela vai fechando, como o nível, por exemplo, de uma linha de transmissão, né, de 230 kV ou de 138, ela vai fechando, antes dela chegar na chave, já começa a aparecer um arco elétrico. O pessoal chama de língua de fogo. E aí a qualidade de energia nessa hora ela oscila até essa chave fechar. A chave fechou, entrou em contato completo, a senoidal ela volta a ter um comportamento senoidal, ou seja, com tensão RMS, tensão de pico. A energia cai, ela volta, ela inicia, e às vezes nesse início conturbado aqui, ó, lâmpadas, equipamentos eletroeletrônicos, pode queimar, tá? Ela percebia quedas de tensão. Aí, queda de tensão é já um problema, né? Pode ser um problema da rede elétrica, né? Por quê, professor? Às vezes, a distância do transformador mais próprio, mais próximo, né? Que energiza a residência da dona Tânia, ele está muito longe. Quanto mais longe do ponto de entrega, a tensão ela vai diminuindo. Aí isso já é culpa o quê? Culpa da concessionária. O que que a concessionária tem que fazer? Ela tem que instalar um transformador a mais naquela rede para ele diminuir essa queda de tensão, tá? Essa queda de tensão, ela pode ser também problema dentro da residência. Às vezes, eu já vi, tá, gente? Isso não é piada. Eu já vi entrar um cabo dentro aqui, o geral, de 2,5. E lembra, não sei, algum de vocês, e se for da antiga, tinha um cabo telefônico que ele era um fio rígido. Eu já vi esse cabo, é um fio de cobre, tá? Ele manda o pulso telefônico, quando tinha centrais de telefonia, ele envia uma tensão de 50 volts, e esse fio, ele é rígido. Ele, na verdade, ele é bipolar aqui, ó. É dois fios juntos assim, ó. Aí ele tem uma camada de plástico bem dura e ele tem um cobre aqui, ó. Dois camadas de cobre aqui. E eu já vi esse fio, que ele não foi projetado para energia. Eu já vi esse fio energizando circuito de chuveiro. Eu já vi esse mesmo fio energizando circuitos gerais aqui de residência, tá? Isso daqui é péssimo, tá? A queda de tensão, além de ser alta, ele pode derreter muito facilmente aí, tá? Então ela percebia tudo isso, né? Luz oscilando, curto-circuito, lâmpada queimava constantemente, né? Mas isso às vezes é um problema lá da própria concessionária, mas enfim. Aí ela pensou, né? Final do ano chegando, as contas, né? E a casa provavelmente deve ser dela, né? Por isso que ela tá pensando em custear, né? E aí a luz alta, provavelmente já deve ser de idade, né? Quando eu que já tenho quase 50, já tomo remédio, imagina a dona Tânia aí, né? Já deve tomar um monte de remédio. E aí, tanto a mulher quanto o homem, dependendo da idade, ainda tem que tomar aquelas, reposição hormonal, né?
Então, como se diz, é ladeira abaixo quando a gente fica mais velho. Então, ela viu uma propaganda da MEP, ó, sobre manutenção e decidiu chamar os profissionais. E pessoal, geralmente é um estigma. É um cliente residencial, às vezes ele fica com medo de chamar uma empresa, ele fica com medo de chamar um engenheiro ou um eletrotécnico. Aí, às vezes, ele prefere chamar um eletricista, tá? Às vezes, esse eletricista, ele fez o curso dele numa escolinha fraca. Conheço uma escola aqui em Goiânia, aqui, que ela é muito fraca, tá? Ela é famosa, mas fraquíssima, tá? Ela não é uma escola que presta, viu? Infelizmente. Inclusive, ela dá treinamento para concessionária. Felizmente, eu não posso falar o nome, mas ela é muito fraca mesmo, tá? O eletricista que sai lá, ele não sai muito bom, não. Ele sai sabendo dimensionar pouco circuito, não sabe direito o que é a diferença entre alternada e contínua, tá? Então, a gente tem que lutar contra isso, pessoal. Então, geralmente, as donas Tânias da vida aqui, né, que pode ser a sua próxima cliente, ela fica com medo de chamar um profissional, aí chama o eletricista, né? Chama o cara Eu já vi um cara se dizer eletricista e ele isolou um fio com uma sacola plástica. Juro para vocês, tá? Ele não tava de calçado de segurança, ele tava de chinela havaiana, juro. Não é brincadeira. Queria que fosse brincadeira minha. Então, chegou a Natália e o Gabriel, que é a Natália que é técnica eletrotécnica, o Gabriel que é o ajudante dela, o estagiário lá, né? Então, toda essa história aqui é para você entrar, né, na história e ver que isso é uma situação que poderia muito bem acontecer com você profissionalmente, né? Você ser chamado por uma cliente, né, ou de médio, de alto padrão, né? Eu já fui chamado desde cliente lá do Portal do Sol, né? Aqui em Goiânia tem o Portal do Sol 1, Portal do Sol 2, né? Que é já cliente prêmio, né? Até clientes aqui no centro aqui de Goiânia, no setor ali onde eu morava ali, por exemplo, no setor funcionário, né? Então, Colina Azul, que fica lá, né, bem para lá de Aparecida, é, tem um setor que fica já dentro aí de Aparecida, é o Buriti Sereno, tá? E aí a infraestrutura é boa, mas às vezes, né, o cliente ele não tem uma condição boa. E aí ele já pensa, tá doido? Chamar o engenheiro vai cobrar, né, o couro da minha pele. Um eletrotécnico, ele vai cobrar mais barato, mas ele vai cobrar caro, né? Melhor eu chamar o Zezinho da esquina que fala que é eletricista, né? Inclusive, o maior erro de clientes como a dona Tânia, sabe o que que é? Cliente como a dona Tânia, como ele é um CPF, né? Agora a MEP, ela é um CNPJ, né? Se a MEP for contratar, né, a Natália, ela vai pedir a comprovação. Natália, traz a sua carteira de habilitação do curso técnico. A empresa é obrigada a cobrar. Imagina eu contratar uma pessoa que fala que é eletrotécnica, na verdade ela não é. Na verdade ela, né, às vezes, vamos supor, a pessoa mente, ela não tem nem o primeiro grau completo. Eu já vi isso acontecer, tá? Então a empresa, ela cobra. Ela vai pedir à empresa que vocês vão trabalhar como Eletrotec, Fernando, Matheus, Wester, ela vai pedir a sua habilitação técnica ou o seu diploma, né? Geralmente ela pede habilitação, porque aí já mostra que você já é filiado ao Conselho dos Técnicos, tá? Então, essa pessoa ela tem medo, e é papel nosso falar: olha, a gente vai avaliar, não é assim, não vai cobrar o olho da cara. Aí, depois de convencer ela, o que que o Gabriel e a Natália eles fizeram um levantamento. Então, respondendo à pergunta, esse croquis, né, geralmente o pessoal chama de croquis, né? Esse desenho aqui, ó, ele foi elaborado primeiro pelo Gabriel e pela Natália na hora que foi fazer a visita técnica. E quando eles chegaram, eles
tiveram uma constatação de que a NBS 5410 não estava sendo cumprida. Por quê? Vocês têm ideia? Eu só de bater o olho aqui, eu tô ligado aqui que a NBS 5410 não foi cumprida. Tem ideia aí, Fernando, Matheus, Wester? Sabe por que que eu tenho ideia? Porque na hora que o Gabriel e a Natália fizeram esse desenho, se vocês notarem aqui, ó, a iluminação é circuito um, a tomada, isso aqui é um chuveiro, ó, isso aqui é um banheiro, ó, isso aqui é uma sala, aqui provavelmente é uma cozinha, é uma casinha pequena, né? É um kitnet, né? Antigamente o pessoal chamava de barracão. Isso aqui é um quarto, sala, cozinha, né? E um banheiro. Tá vendo? A tomada do banheiro, ela tem o mesmo número da iluminação. Isso aqui é um erro grave perante a 5410. 5410 fala que os circuitos, né, de iluminação, de tomada de uso geral e tomada de uso específico, têm que ser segregados. Como é que a Natália e o Gabriel descobriu isso? Lá na NBS 5410 fala que o engenheiro, o eletrotécnico, ele pode fazer uma inspeção visual, ou seja, eles olharam a instalação, foram lá no medidor, né? Foram aqui na medição, provavelmente constataram que tinha um disjuntor aqui, que é o normal, e também um disjuntor aqui, ou seja, esse quadro grandão só tem um disjuntor, que inclusive ele seria o disjuntor geral, tá? Então isso aqui está tudo errado, ó. Iluminação junto com tomada de uso geral e uso específico. Por isso que na hora que a dona Tânia, por exemplo, vamos supor que o irmão da dona Tânia veio visitar ela. Aí fala, mana, eu vou tomar um banho. Aí a dona Tânia tá aqui na sala assistindo a TV, né? Assistindo o stream lá do Felipe Neto, lá com o sobrinho dela. E aí, de repente, a TV dá uma diminuída, vamos supor que é de noite, a luz dá uma diminuída e o irmão da dona Tânia está tomando banho aqui no chuveiro. Ora, é um circuito único, esse circuito único aqui, ele deve estar pelando, deve estar pegando fogo, ele deve estar sobreaquecido, a maioria dessa fiação deve estar ressecada. Inclusive, ele não está conseguindo entregar potência para o circuito inteiro, porque ele tem chuveiro ligado, tem lâmpadas ligadas, às vezes tem um forno elétrico da Dona Tânia aqui fazendo pão de queijo, né? Por isso está acontecendo todo esse problema. Então, mediante essa situação aqui, ó, o Gabriel e a Natália fez um levantamento, viu que a coisa estava feia, e eles vão fazer um relatório recomendando, né, que a casa da dona Tânia tem várias não conformidades, tá? Inclusive é a sua tarefa aqui, ó, o modelo, tem aqui o modelo de relatório. Para gente não, para gente não, né, esse aqui é um modelo, ó, com introdução, objetivo. Eu fiz aqui um modelo, tirei foto, como essa casa da Dona Tânia é uma casa fictícia, eu fiz aqui, ó, deu ruim aqui. Ah, deixa eu abrir o outro. Ó, o outro deu certo. O que é um relatório? Esse relatório aqui, ó, inclusive a Natália, já que o Gabriel é o estagiário, e a Natália é a eletrotécnica, tá? Vamos supor que ela é a eletrotécnica responsável pela MEP Limitada. Esse relatório aqui, ó, depois que ela fizer ele, ela vai no site lá do Conselho dos Técnicos, né? Vamos supor que ela é daqui de Goiás, primeira região. Ela vai emitir um documento chamado TRT. Esse documento ela vai relatar tudo que ela achou aqui. Inclusive, ela vai, né?
aí paga lá uma tarifa e aí gera o termo de responsabilidade técnica. E aqui eu coloquei a introdução, ó. O relatório apresentará os motivos para a MEP, né? Por que que a reforma da casa da Dona Tânia ela é tão necessária, tá? Descrever os motivos, né? A descrição já está aqui, né? Porque a casa da Dona Tânia está apresentando. Você pode até pegar aqui. Eu não quis pegar muita coisa aqui, né? Mas você pode escrever aqui, olha, no geral, a casa da Dona Tânia estava apresentando sobrecarga, curto-circuito, né? Queda de tensão. Você coloca aqui. O objetivo é fazer esse relatório para justificar a reforma da casa da Dona Tânia. Olha as justificativas ranqueadas aqui, ó. Instalação elétrica na casa dela, né, apresentava oscilação perceptível. Na inspeção visual, lembra que eu falei? NBS 5410 fala, ó, inspeção visual. Olha o que que foi encontrado na inspeção visual. Isso aqui eu tudo peguei da internet, tá? Vocês podem pegar a foto fictícia aqui, ó. A inspeção visual em conformidade com a NBS 5410, o item 7, foi feita, né, a inspeção técnica pela Natália Gabriel, detectou, né, que a instalação estava em estado precário por ser uma instalação antiga. Alguns itens merecem destaque, como tomadas e interruptores antigos e danificados, ó, o sinal de curto, a distribuição com único disjuntor, né, padrão de entrada de energia não atualizado em condições precárias. Peguei e digitei lá na internet, eu achei esse daqui, ó, todo enferrujado. Ó o medidor lá dentro aqui, ó, pedindo socorro, todo enferrujado. Inclusive, ele diz lacrado, né? Ele tem que estar lacrado, tem que estar fechado. Só o pessoal da concessionária de energia local tem a atribuição e autorização para fazer, a anuência, melhor dizendo, né? A atribuição é ele ser, né, um eletricista, um curso de capacitação. Para eletricista é capacitação, quando ele faz numa instituição séria, igual o Senai aqui, por exemplo, né? Aí o eletricista que sai do Senai, ele é capacitado. Agora, o eletrotécnico, o engenheiro que sai do Senai, ele é qualificado, tá? E para poder chegar no conselho dele e requerer a habilitação dele. Porque lá ele vai pegar o diploma, vai olhar a autorização do MEC, vai olhar se o Senai tem autorização para o curso técnico ou para o curso de engenharia, caso seja de engenharia elétrica ou mecânica, né? E por aí vai. Então, essa inspeção visual, ela também pode ser fotográfica, mostrando lá para a empresa, inclusive essa inspeção com foto, com laudo aqui, né, com justificativa, ela também vai ser apresentada para a dona Tânia. Lembra que a dona Tânia estava morrendo de medo que poderia sair caro, né? Ah, não, eu vou pedir para a empresa. Isso aqui é tudo para mostrar o seu cliente, pessoal. Ele precisa saber o motivo, tá? Como o seu cliente ele não tem a formação que você está estudando, está adquirindo agora, ele é classificado como um BA1. BA1 é uma pessoa inadvertida, é uma pessoa que ela não é eletricista, não é técnico, muito menos engenheiro. É uma pessoa, né, que adulta, tá? Sabe que a energia ela é perigosa, mas ela, né, não é essa Coca-Cola toda, ou seja, ela não sabe os pormenores que um eletrotécnico, um eletricista ou que um engenheiro sabe, né? E qual que é a forma adequada para dar manutenção, né? E projetar, por exemplo. Então ela precisa, né, do engenheiro e do eletrotécnico, ela precisa de você. Todo o cliente aqui, né? Na verdade, a Tânia, ela representa uma coletividade, ela representa todos os ou todos os clientes, né? Que não têm conhecimento, aí por isso que você vai gerar um relatório, ó. Eu peguei, eu barbarizei mesmo. Eu peguei, pedi foto aqui na internet, foto de instalação precária mesmo. Olha aqui, ó, sem o espelho, tomada aqui exposta, ao chuveiro, ó, todo sapecado, instalação, né, fora do padrão, tá? Aí qual que é a norma que foi considerada? Além da 5410, a NR10. Inclusive a NR10, que vocês vão estudar no próximo módulo, ou no próximo
Próximo ao C é a norma que chancela, é a que autoriza a NBR 5410, né, ser considerada, né, pelas empresas, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Enquanto vocês tiram dúvidas aí, eu vou só fazer um registro aqui. Fernando, Wester, Matheus, vocês entenderem aí como é que a tarefa aí vai proceder, beleza? Ó, o Fernando diz que sim, Matheus também, beleza. Então é isso, pessoal. Então essa tarefa ela foi feita de propósito para mostrar, né, para mostrar para o aluno de eletrotécnica que ele precisa, às vezes, em vez de pôr a mão na massa, instalar, né, fazer instalação ou projetar, ele precisa conversar com o cliente. Ele precisa gerar uma documentação que não só justifique para a empresa, mas principalmente para o cliente. Porque a empresa, na hora que ela entregar o serviço para a dona Tânia, ela vai falar: Ó, dona Tânia, só estava com problema assim, assim, assado. A Natália foi a responsável técnica, ela conversou com você, mostrou todas os pontos na instalação que a senhora estava junto, né? E aí a pessoa, sabendo da justificativa, ela fica até receptiva. É, gastei, né? É igual eu, recentemente gastei. O virabrequim do meu carro foi para Nárnia, foi para o espaço. Tava gasto, né? E uma biela também, função do virabrequim, né? Deu uma fortuna? Deu, mas o pessoal me explicou o porquê, né? O virabrequim já não tinha condição nem de usinar ele, né? De dar uma, de aproveitar mais um pouco. Eu tive que comprar um virabrequim novo, né? Aí tem o custo de desmontar o motor, o custo de um virabrequim novo, o motor ele tem engraxamento, né? Ele tem o óleo, então tem que retirar todo o óleo, tem que geralmente trocar ali o reservatório, aproveitar, né? Já dar uma limpada no reservatório de arrefecimento, porque tem uma bomba ali de arrefecimento ali no motor, né? Então existem várias coisas ali que o mecânico, né? Quem é o dono lá da oficina, né, ou a concessionária, né, ele tem que justificar para o cliente, porque senão o cliente, paguei 10 mil, paguei 20 mil, né, mas você sabe o porquê que você pagou, você sabe qual que era o estado crítico da sua instalação elétrica, né, ou de qualquer tipo de instalação, no caso eu dei o exemplo de instalação, né, automobilística aí, né, do automóvel ali, né, a parte ali de mecânica ali, né, do motor em si, né? Então, o nosso cliente precisa ó, deu certo aqui. Ele precisa dessa justificativa, porque senão, ele vai sempre para pagar. E aquela coisa, deixa eu voltar aqui, a gente fechar aqui. E aquela coisa, ó, às vezes a gente pensa que não, é só um cliente, né? Mas um cliente ele traz outro. Aí a dona Tânia vai falar para a amiga dela, vai falar para quem ela conhece, né? Vai falar, olha, eu achava que esse negócio de contratar empresa, achava que só chamar um eletricista aí era, inclusive, ó, vocês, vamos supor que isso aqui fosse uma situação real, né? Aí você, no meio do discurso, você fala, olha, você sabia que você se você chamasse com um eletricista, né? Você sabia que você tinha que pedir comprovação se ele realmente é um eletricista? Geralmente o CNPJ, ou seja, a empresa, ela sabe disso, mas o CPF, uma pessoa, né, ela não sabe disso, ela não tem essa formação, né, essa informação de que ela tem que saber se realmente aquele profissional é quem ele diz ser, né? Uma vez minha mãe pediu para um cidadão que apareceu lá na porta de casa reformar o fogão. Sabe o que que aconteceu? Além do cidadão tava com a canjibrina, né?
ele não sabia, se brincar, acho que eu sabia mais fazer manutenção em fogão do que ele, né? Então minha mãe ficou irritada, pagou logo, deu um dinheiro logo para ele. Não, tá bom, seu fulano, pega descendo, vai embora. Então, se você trabalha numa empresa, né? Vamos supor que você trabalha na construtora, e aí você atende um cliente desse daqui, ó, você já vai fazer o seu pitch, né? O seu pitch de vendas aí, ó. Você vai falar, olha, a senhora fez bem, tá? Em chamar a empresa MEP Limitada aqui, né? Porque se a senhora chamasse um eletricista, né? A senhora sabia que a senhora tem que saber se ele realmente é um eletricista, né? Não é só ele dizer, ah, eu sou o eletricista, porque senão seria fácil, né? Qualquer pessoa falar, vai, pelos poderes de Grayskull, eu sou o médico, né? Então o cara viraria um médico na hora, né? Então você tem que informar o seu cliente, principalmente o CPF, né? Um cliente aí que não tem a informação que uma empresa tem, para justamente ele sabe, ele conta, ô fulana, você sabia que o eletricista que você chama aí pode ser que ele seja só um curioso, e aí em vez de você economizar dinheiro, você vai gastar pagando ele para ele não fazer nada, e inclusive, dependendo, né, do que ele mexer, ele vai estragar mais equipamento da sua casa. Aí a amiga dela vai falar, é mesmo, verdade, eu vou contratar essa empresa. Olha, ó, você já fez o seu pitch de vendas ali, né, para o cliente, né, e já, né, mostrou que é importante contratar um profissional que tem uma formação técnica, né, ou uma formação superior, né, na engenharia, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tá, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Obrigado, Matheus, Fernando, Wester.